Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Hoje nós falaremos aqui sobre o capítulo 4 de Josué. E não perdendo aqui a tradição, né? Se você puder, me acompanhe pela Bíblia de papel, muito importante. Se você não tem Bíblia, compre a sua, mas me acompanhe aqui na tela por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Estamos lendo na versão NVI, tá? Versículo 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram com Josué como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. 9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Forte, né, pessoal? 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão até que o povo fez de tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens da tribo de Rubem, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança e saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que os tivessem atravessado. Ele assim fez para todos os povos da terra. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Pessoal, muito forte, né? Forte. Esse capítulo fala ali do final da travessia, tá? E da travessia do Jordão. E é a segunda vez que o povo atravessa uma água, né? Uma grande quantidade de água em terra seca. E é interessante que dessa vez a estratégia mudou, né? A estratégia agora era que não somente Moisés com seu cajado que faria o mar se abrir, mas a Arca da Aliança, que naquela época ela dizia que era ali
a presença do Senhor, a Arca da Aliança, era o simbolismo da presença do Senhor. Deus estava onde a arca estava. Então você vê que a estratégia de Deus ela mudou. Antes Moisés abriu o Mar Vermelho de uma forma, agora Josué está abrindo o Rio Jordão de outra. Você vê que Deus ele muda a estratégia, mas Deus ele não muda quem ele é. O milagre ele continua existindo, mesmo que Deus faça de uma forma diferente. Às vezes a gente está esperando Deus fazer de uma forma, sendo que Deus já está fazendo de outra e a gente não está percebendo. O povo aqui, eles poderiam estar falando assim, não, mas cadê o cajado de Moisés para abrir esse mar? Cara, o cajado foi lá atrás. Agora Deus vai fazer de uma forma diferente. E é interessante que Deus ele pede para erguer um altar, né, para ser um memorial perpétuo para o povo de Israel. E por quê, pessoal? Porque o povo, Deus sabe, né? O povo ele tende a ter uma memória muito curta, uma memória curta do que é feito por ele. Basta você olhar na nossa vida. Na nossa vida, Deus ele faz de diversas formas diferentes. Deus cura, Deus liberta, Deus ele traz prosperidade de formas incríveis. E às vezes a gente acaba esquecendo. Nós que vivemos aquilo. Só que aqui é importante porque Deus ele já sabe que as próximas gerações elas podem não acreditar nessas coisas. Então Deus ele fala ali, ó, leve isso aqui com vocês para ser um memorial perpétuo, para que todos saibam, para que o filho de vocês saibam o que Deus está fazendo aqui. Para que não seja somente uma história, sabe? Que, de repente foi uma história de pescador. Não é isso. Deus fez. Isso aqui é o simbolismo de que Deus fez. Entende? Então, quando Deus ele pede pra gente trazer à memória o que nos traz esperança, não é à toa. É para que a gente não se esqueça das coisas que realmente importam. Para que a gente não fique vidrado, às vezes, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, nos nossos desafios, e se esqueça que Deus ele é grande, Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais, como ele já fez na nossa vida. Às vezes não é nem a primeira vez que Deus está fazendo na sua vida, mas você já esqueceu do último milagre. Então, a gente aprende muito aqui que quando Deus está com você também, é importante. Esse versículo 14 é muito forte também, porque quando Deus está com você, os sinais e as maravilhas que você faz, talvez não seja um mar se abrindo, talvez não seja um rio se abrindo, mas é muito nítido que as pessoas começam a te respeitar porque Deus está com você. Entende? Olha aqui o que ele fala. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. É muito forte porque Moisés ele foi respeitado porque Deus estava com ele. E no início da caminhada de Moisés não estava sendo respeitado pelo povo. O povo chegou a dizer assim para ele, né? Quem fez você juiz sobre nós? Lá no início da caminhada de Moisés. Só que depois ficou muito nítido que Deus estava com ele. Depois ficou muito nítido que Josué, apesar de não ser ali o grande cara, como Moisés foi, Josué também tinha a sua parcela de valor. Por quê? Porque Deus estava com ele. Josué, ele sabia que ele podia ser forte e corajoso porque Deus estava com ele. Não era ser forte e corajoso nele mesmo, era ser forte e corajoso em Deus. Então, quando eles percebem aqui que o povo atravessou, olha aqui, ó. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Quando eles perceberam que Deus já tinha feito o povo atravessar, os sacerdotes eles saíram. E para simbolizar que realmente era a presença do Senhor que estava fazendo aquilo, para não deixar dúvidas, assim que os sacerdotes saíram do mar, aquela digamos assim, né, aquela porta que Deus abriu, ela se fechou. Então, às vezes, Deus ele começa a se mover, né? Deus está com você num lugar e tudo dá certo. Só que às vezes Deus ele já se moveu, Deus ele já avançou, porque você já saiu de lá também. E aí você olha para trás, de repente aquela empresa, aquele lugar que você frequentava, que tudo dava certo, o lugar para de dar certo.
Minha mãe, por exemplo, ela trabalhava numa empresa e quando ela tava lá, cara, era mil maravilhas, assim, dava tudo certo na empresa, apesar dos donos não estarem ali cumprindo princípios. Eles não eram cristãos. O cara, ele tinha 4 famílias, o cara, né, completamente fora de princípio. Mas enquanto minha mãe estava lá, tudo dava certo. Quando minha mãe saiu daquela empresa, foi como as águas do Jordão voltando pro lugar. A empresa, ela deu ruim da noite pro dia. Uma empresa multimilionária. Minha mãe era só a secretária do patrão e ela deu ruim da noite pro dia. Então, é importante você entender que a presença do Senhor é o que faz as coisas darem certo. Se Deus se move, aquele lugar que antes era uma bênção pode não estar sendo mais. Então você, em vez de ficar no rio, acompanhe a presença. Acompanhe. Se Deus já falou, vai, porque se a presença sair daquele lugar, vai dar ruim naquele lugar. Entende? Então, o lugar que era muito bom, que você estava vivendo uma coisa boa, ele foi bom, mas era só a passagem. Por quê? Olha aqui, ó. Eles já estavam na fronteira leste de Jericó. Deus já estava querendo dar Jericó para eles, que seria a primeira grande conquista deles. A primeira cidade fortificada da época. E Jericó seria uma das maiores conquistas deles já de início. Então, entenda, Deus ele está fazendo, mas Deus vai fazer infinitamente mais. Então continue, não se prenda ao milagre que você está vivendo hoje. Por quê? Porque Deus não parou de fazer. E Josué ele foi e reforçou o que Deus falou, né? No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Então, como é que a cultura ela é passada de geração em geração? É passada através de histórias, é passada através de monumentos, de lembranças, né? De repente objetos. Então é muito importante, você que segue ao Senhor, você que está vivendo ali milagres com o Senhor, não se prenda a si, mas passe isso para os seus filhos. Se você já tiver filho, passe isso para os seus filhos. Entre aspas, perca tempo, né? No caso seria invista tempo. Invista tempo falando da palavra para sua família. Conte os milagres que você já viveu, conte o que você já presenciou ali na presença do Senhor, né? Que quando eu estava na presença do Senhor, o que Deus fez por você, o que Deus já te livrou, o que você errou e mesmo assim Deus consertou, porque é na nossa fraqueza que Ele se faz forte. Não deixe de passar isso adiante, porque é no dia mau que nós nos lembramos das histórias, é no dia mau que nós nos lembramos do que nós sabemos e no que nós cremos. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, passe a palavra adiante. Amém? Bom, então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um capítulo. Esse capítulo maravilhoso. E o próximo capítulo é o capítulo 5. E em breve, o povo ele vai derrotar Jericó. Não vou dar muitos spoilers aqui. Se você nunca leu essa parte, se você nunca escutou, veja o vídeo 5, que provavelmente ele já deve estar no ar, tá bom? Se ele não tiver, hoje é dia 7 de outubro. Hoje é 7 de outubro de 2024. Talvez você possa estar vendo, você pode estar vendo daqui a alguns anos, não sei como é que vai ser. Mas, geralmente, eu tendo a gravar todos os dias mais uma mensagem, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, dá um like aqui nesse vídeo e segue também lá no Instagram, tá bom? Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo foi bem pra você, porque dessa forma, mais pessoas têm acesso a ele. Não esquece de dar seu like, tá bom? E se inscreve aqui no canal também. Grande abraço, tenha um excelente dia, uma excelente semana aí e que Deus te abençoe muito.